Though it is wrong, I can't feel so far away. Just a kind of wrong. Fala comigo, trem! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar aqui, ó, dessa lenda aqui, desse cara que tá dando o que falar aí, né? Sem mais enrolação, né? Matheus Siqueira tá no ar. É isso aí, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar do Michael Jackson, isso mesmo. Você não entendeu errado. Michael Jackson. Michael Jackson, para os mais íntimos. Olha aqui, pessoal, já estou aqui segurando meus discos. Esses dois vinis aqui, o meu vinil, mais esse CD aqui que eu comprei recente. O que falar do Michael Jackson, né, velho? O Michael Jackson me marcou de um jeito que eu não sei explicar. Eu conheço Michael Jackson desde criança. E eu lembro quando eu vi Michael Jackson pela primeira vez, foi lá em casa mesmo. A minha mãe tinha esse disco aqui. Ela tinha o disco em vinil do Thriller. Olha aí pra vocês verem. Você pode mostrar para os seus pais. Os seus pais vão mostrar esse CD para vocês. E o quanto que isso marcou a geração deles. E Michael Jackson marcou muito todas as gerações, porque mesmo o Michael Jackson ainda já não estando mais em vida, mas você vê o quanto as pessoas gostam do Michael Jackson, o quanto esse cara contagia. Tipo, você escuta uma música, você já quer dançar Michael Jackson. E quando eu conheci Michael Jackson pela primeira vez, essa edição aqui é dos 40 anos desse álbum, Thriller. Aí tem 2 CDs. E cara, quando eu ouvi Michael Jackson pela primeira vez, acho que foi assistindo MTV, na época da escola também. Eu lembro que tinha escola integrada lá em Belo Horizonte. E eu lembro que até mesmo os meus professores falaram que eu parecia o Michael Jackson, só porque eu era branco e tinha o cabelo. Naquela fase do Michael Jackson, daquele clipe You're Not Alone, a minha turma na escola, a gente estava participando da gincana, né? Que é comum, as gincanas escolares. E aí a professora falou, você vai interpretar o Michael Jackson. Você vai dançar o Michael Jackson na quadra para todos os alunos. E, cara, eu não tenho palavras para descrever o quanto foi legal, porque eu lembro que eu dancei Thriller do Michael Jackson, aí eu fiz os passinhos todos. Eu lembro que eu lá em casa, isso aí vocês podem até perguntar à minha mãe um dia, quando eu gravar um vídeo aqui com a minha mãe, ela vai falar que eu ficava ensaiando em casa, treinando tudo, e eu vou te falar, eu peguei os passinhos certinho, a coreografia certinho, eu segui a risca. Hoje que eu não lembro mais. Hoje, se eu for tentar fazer, eu faço tudo avacaiado. Mas eu lembro que eu dei a cara a tapa para interpretar o Michael Jackson. E quando eu dancei Michael Jackson na escola, Michael Jackson ainda era vivo, velho. E foi muito legal ter interpretado o Michael Jackson, porque é um cara que, mesmo sem eu não ter conhecido ele, você vê que o cara tinha uma energia legal, tinha uma vibe boa. Sem falar que o Michael Jackson, ele era um cara cristão e ele respeitava muito as outras religiões e as outras crenças, mas ele era um cara muito amor, fraga, peace of love, ele é muito na dele, assim, e às vezes as pessoas acusavam ele de coisas, barbaridades, e muitas coisas que as pessoas falam sobre o Michael Jackson, que eu mesmo não conhecendo o cara, eu não acredito nessas histórias. Principalmente daquelas histórias que as pessoas acusaram ele. Quando eu assisti também
eu fiquei vidrado mesmo no Michael Jackson, foi na casa do meu tio. Na época também meu tio dançava, né? Nos anos 80 ele dançava break dance e minha mãe sempre falava, o seu tio dançava demais. E aí um dia eu tava no sítio dele e eu encontrei o DVD, tá aparecendo aqui a capa do DVD, Michael Jackson Number Ones. Inclusive tem até esse CD lá no Spotify. Tinha todos, a maioria dos clipes do Michael Jackson. Foi aí que eu me apaixonei mesmo pelo Michael Jackson. Eu assisti esse. Toda vez que eu ia no sítio do meu tio, eu queria colocar Michael Jackson e dançar na frente da televisão. O Michael Jackson, pra ser sincero, o primeiro rock and roll foi eu escutar Beat It, porque o Michael Jackson conseguiu unir o pop e o rock and roll, porque quem fez o solo de guitarra na música Beat It foi o Ed Van Halen. Para vocês que não conhecem de rock, o Ed Van Halen, que tem a banda Van Halen, né? Van Halen, ele que fez o solo de Beat It. Sem falar o quanto o Michael Jackson trabalhou para esse álbum aqui. O cara era muito perfeccionista. Ele e Quincy Jones trabalharam muito nesse álbum e eu acho que vai ser muito bem mostrado no filme. Inclusive o Michael Jackson, eu acho que o Michael Jackson é o único artista que recebeu 7 Grammys em uma noite por causa de um álbum, de um disco. Então o cara zerou o game. Ele zerou o game na indústria da música. Não tem o que falar desse cara aqui. Sem falar também que tem um documentário na Netflix, quando eles gravaram We Are The World. Eu recomendo vocês assistirem esse documentário. Inclusive eu assisti ele com a minha amada. A bebê, ela tá ali admirando a nossa árvore de Natal. Natal tá chegando, né, gente? Eu lembro também que eu assisti também o filme do Michael Jackson no SBT, quando passava no cinema em casa. Um dia desse também eu estava assistindo um vídeo aqui do Nando Moura, e ele falou, é verdade, a gente vive do passado, porque o Michael Jackson marcou cada um de vocês de um jeito. O Michael Jackson marcou em mim, eu assistindo o filme, o DVD lá na casa do meu tio, e também assistindo o filme, A Hora do Rush, do Jack Chan com o Chris Tucker. O Chris Tucker, o detetive lá, destrói o carro e aí ele começa a dançar, é muito legal. O Michael Jackson marcou cada um de vocês de um jeito. Ele me marcou tanto na dança como a forma dele tratar as pessoas. A voz do cara é aquela voz suave, mas igual a minha música favorita do Michael Jackson, para muitos pode ser I Wanna See Me, só porque tem no Rio de Janeiro. Mas a minha música favorita é que fala sobre a vida, sobre o mundo, que é Earth Song, que é a música da Terra. Ele fala que as pessoas estão destruindo o meio ambiente, estão acabando com os animais, estão destruindo tudo. E esse clipe tem uma vibe tão boa. Inclusive, se você me segue nas redes sociais, pode ver lá que tem vários vídeos meus dançando Michael Jackson. A minha esposa participou também, gravou os vídeos de eu fazendo minhas gracinhas. Mas se vocês assistirem lá, me acompanharem nas redes sociais, vocês vão ver lá o quanto que eu gosto mesmo do Michael Jackson. Não tem como negar. Inclusive, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu trabalhei lá no restaurante, aí a gente tinha um convívio lá. Aí pra quê? Teve um dia que eu dancei Michael Jackson. E aí o pizzaiolo lá, ele foi e trouxe a luva, aquela luva de vinil, de tipo de médico, e trouxe pra mim, e eu coloquei e comecei a dançar Michael Jackson, Billie Jean. E foi de Billie Jean. E aí também o pessoal começou a me chamar de Michael Jackson lá na empresa. E então é uma coisa que às vezes as pessoas podem até não gostar do Nando Moura, mas essa parte do que ele falou nesse vídeo, que a gente vive mesmo no passado, esse vídeo especificamente ele fala também da morte recente que teve do primeiro guitarrista do Kiss, que foi o Ace Frehley.
Inclusive, eu senti bastante também quando o Ace Frehley partiu, porque o Kiss também me marcou de uma forma, porque muitos julgam porque eles usavam aquelas pinturas, mas o Kiss, se você for ver a história do Kiss, eles se tornaram heróis pela forma, eles eram heróis, são heróis. Por isso que algumas pessoas julgam os caras, mas não sabem a princípio, porque cada pintura do Kiss significa alguma coisa. Isso é assunto para outro vídeo. Eu não tenho o que falar do Michael Jackson, fora o estilo do cara. Muitos roqueiros queriam se vestir igual o Michael Jackson, velho. Porque olha o naipe do cara. O cara era estiloso mesmo. E esse vinil aqui eu ganhei de presente de aniversário também, dos meus amigos. Esse eu ganhei e o disco Thriller eu comprei. O que esse filme vai marcar a geração mais nova, tanto a geração nova, a geração mais antiga, a minha geração, o que o filme do Michael Jackson vai marcar, vocês não têm ideia. E vai faturar bilhões. Porque se vocês verem os recordes, já bateu o recorde. Um dia só que lançou o trailer, já bateu 134 milhões no mundo. Isso é Michael Jackson, velho. E eu não tenho o que falar. Muitos vão falar aqui, podem até falar, comentar, Michael Jackson isso, Michael Jackson aquilo, mas o cara era o rei do pop. O cara, ele se entregava para aquilo. E se você também for assistir o clipe do Thriller, o Michael Jackson, ele era cristão, e tanto que no início do vídeo ele explica que não queria que aquilo atrapalhasse os irmãos, a irmandade, a igreja dele. Ele especifica lá, porque ele também ficava com medo de outras pessoas que iriam assistir, crianças. E esse filme, esse clipe, quando eu assisti, eu fiquei com medo, mas depois eu queria era dançar junto com o Biz e o Michael Jackson lá. Eu não tenho nem palavras mais para descrever o quanto eu tô muito animado para assistir esse filme no cinema. Eu não sei se a minha esposa vai querer ir, mas eu acho que eu vou assistir esse filme 2 vezes no cinema. Porque quando o filme é bom, eu assisto 2 vezes. Para mim não tem dessa. Quando eu gosto do filme, eu assisto 2 vezes, porque, querendo ou não, quando você assiste o filme pela segunda vez, você consegue ver ainda mais detalhes que você não conseguiu ver da primeira vez. Comigo é assim, eu não sei com vocês. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. E comenta aí o que vocês estão esperando desse filme. E deixa like. Meta 50 likes e 200 views. E não esqueçam, assistir meu último vídeo de Volta para o Futuro e também testemunhos. Também tem aqui vídeo do meu casamento e muitos outros vídeos aí para vocês maratonar do Matheus Siqueira Vlogs. Me siga em todas as redes sociais, TikTok, Instagram. Estou quase chegando a 1000 inscritos. Vamos junto, até o fim desse ano eu vou chegar a 1000 inscritos. E conto com a ajuda de vocês. Compartilhe com os amigos, familiares e inimigos também. Todos são bem-vindos. Michael Jackson.